Olá, minhas pessoas queridas, amadas. Olha só, isso aqui é um galinho de lavanda. Estou trazendo para gente, para esse nosso encontro, porque sexta-feira é um dia importante para mim, que é quando eu aplico barras de Axis. Eu aplico e aplico em mim. Eu trato e sou tratada. E durante esse processo, eu senti um perfume, um cheiro assim, de flores, e depois senti um cheiro de ervas. E a pessoa que estava comigo, que eu estava aplicando barras, ela falou de quanto que ela gostava de lavanda. E aí eu falei, nossa, que interessante, porque eu tô sentindo um cheiro e é mais de ervas. E agora em casa eu fui cuidar das minhas plantinhas e esse galho quebrou e ele estava todo com essas partes secas, só essa parte verdinha. E quando a gente aperta essas partes, essas folhas secas, elas exalam um cheiro, né? Que foi o cheiro que eu senti. Então a gente tem uma sensibilidade para captar as energias, as vibrações que vêm das pacientes que eu atendo, captar as emoções que estão no olhar, na voz. É muito importante que a gente está falando no livro Chamamentos. Nós estamos trabalhando aqui autoconhecimento. E nessa parte que nós estamos lidando, a nossa reflexão está nos relacionamentos. E nós captamos as energias, as frequências, nós lidamos com as nossas emoções e com as emoções das pessoas com as quais nos relacionamos. Nos relacionamentos amorosos, nós amamos e nos sentimos amadas. Muitos dos nossos conflitos está na expectativa de que o outro faça alguma coisa por nós para que a gente se sinta amada. Então, é comum a queixa de que você não me ama, porque você não faz isso para mim, você não faz isso comigo, você não me dá atenção, você não me dá presente, você não me dá o amor, né? Tem um livro, eu não tô com ele aqui, provavelmente ele tá umas caixas, A Linguagem do Amor, as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, em que ele vai colocar características que são mais pregnantes. Nós temos a nossa comunicação, uma linguagem do amor, mas existem umas que são mais características da nossa forma de ser no mundo. Tem gente que se sente amado quando recebe um presente. Tem gente que se sente amado quando nós fazemos alguma coisa, né? São os serviços que nós prestamos. Então, é um café da manhã, é preparar uma janta, é fazer uma limpeza, né? Então, olha, eu cuidei da casa, lavei a louça. Então, a gente se sente cuidado, amado ali. Tem gente que se sente com toque.
com abraço, com carinho, com um beijo. Então, existem formas de a gente se expressar, tem formas da gente se comunicar. Então, eu trouxe hoje para mostrar para vocês que existem, vamos dizer, né? Energias, sentidos, percepções que estão na nossa forma de agir no mundo. Quando a gente fala, essa fala é carregada de emoção. A nossa fala não é simplesmente a palavra, mas é a palavra que nasceu de uma emoção e de um pensamento. Então, quando a pessoa escuta aquela palavra, ela capta tudo isso que vem junto. A gente capta e às vezes não percebe. Nós não educamos a nossa sensibilidade para perceber qual é a qualidade da emoção que está por trás dos nossos gestos, das nossas palavras, do nosso comportamento. A fagulha de hoje, 22ª fagulha, inferno não são os outros. Ele lembra uma frase muito conhecida de Sartre, que fala que o inferno são os outros. A gente está atribuindo aos outros muitas das nossas condições de perturbação. Então, nós ficamos irritados porque o outro fez, falou tal coisa. Acontece, sim, que nós já falamos, de criarmos expectativas e ficarmos frustrados. O fulano falou tal coisa, fulano me traiu, fulano esqueceu do nosso encontro, chegou atrasado, o fulano não fez uma homenagem do dia do meu aniversário, não me deu um presente. Criamos expectativas porque queremos nos sentir amadas, importantes. Isso tem a ver, muitas vezes, com situações da nossa infância, em que precisávamos do amparo, precisávamos do acolhimento dos nossos pais e não recebemos. E ficamos numa relação em que a gente chama de um certo desamparo, em que isso acaba fazendo parte do nosso repertório, do nosso comportamento. Nós acabamos desenvolvendo certos padrões e exigindo do outro, entendendo que se o outro fizer algo para mim que eu goste, que eu queira, ali eu vou sentir amada. Então, existe um certo esvaziamento de entender que sou eu que sinto as emoções e sou eu que posso fazer com que eu seja amada. Então, se sou eu que sinto as emoções, se eu me amar, eu me sinto amada, eu tenho o amor em mim. E se o outro me ama, muito bem. Ainda assim, não é isso que me faz me sentir amada. Esse é um processo que muitos de nós, adultos, temos que trabalhar e curar, cuidar, curar. Porque são marcas que nós trazemos das nossas histórias, das nossas infâncias. E aqui nessa fagulha, ele começa o seguinte: se alguém me der um soco na cara, é claro que vai doer. Porque existe a dor que é física. Vou dar uma topada, um pé no armário, na cama, vai doer. Só que essa dor, ela é inevitável, porque o nosso corpo tem sistemas de alarme,
que a dor representa, né, com esse alarme, a necessidade da gente olhar para algum lugar que ali é merecedor de atenção, porque pode colocar em risco a nossa vida. Então, é uma doença, né? É um machucado. Então, eu preciso localizar onde que está isso para poder cuidar e daí restabelecer o equilíbrio do corpo, com isso mantendo a saúde, a segurança, ou seja, né, isso é igual à vida. Então, é um mecanismo, a dor é um mecanismo físico que visa a proteção, que visa a manutenção da vida. Só que existe uma dor, e aí eu vou colocar entre parênteses, porque se a dor é física, quando eu falo dor emocional, eu dou um outro nome. Eu vou chamar de sofrimento. O sofrimento é uma escolha. Várias vezes que eu falei isso, várias foram as vezes, então, de explicar. Eu não sou a única, obviamente, eu falo pelas tantas obras que eu já estudei, mas faz muito sentido. E aqui nesse livro, ele cita a monja Coen. A monja fala que o sofrimento é opcional. E ela tem uma visão dentro do budismo. O que é esse sofrimento? Ele é emocional, ele é psicológico. Se ele é dessa ordem, significa que existe uma escolha possível. Eu posso, diante de determinados acontecimentos, sofrer, me torturar, me preocupar, ver o pior lado das coisas, até entrar em ansiedade e depressão, ou eu posso, como a psicologia positiva trabalha, ter uma atitude otimista diante da vida. E hoje eu estava com essa pessoa, né, que a gente estava ali trocando barras. Nós estávamos falando de quanto, né, algumas consultas médicas estão muito caras. Então, R$2.000 para pagar uma consulta com um médico especialista, ou R$500, R$700, R$1.000. Tem psiquiatra cobrando R$1.000 uma consulta de 1 hora. Tem psicólogo cobrando R$800 uma consulta. Se a gente olha para isso, fala assim, nossa, que absurdo. A pessoa está colocando um preço de acordo com o que ela julga ser o valor do trabalho dela. Certamente, esse valor, né, esse preço que ela coloca, dizendo a respeito do valor do seu trabalho, valor é aquilo que é importante, que importa. Preço é outra coisa. Então, eu coloco um preço no meu trabalho que eu julgo ter um valor. Então, meu trabalho eu valorizo, e eu acho que, de fato, ele é muito importante. Mas na hora de colocar o preço, eu tenho que pensar que público que eu vou atender. Porque um público para pagar R$1.000 não é qualquer um. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estávamos falando sobre isso. Depois eu parei e falei assim, acontece o seguinte, se eu pensar que tá tudo muito caro e isso é um absurdo, eu me coloco numa posição de escassez, como dizendo para mim mesma, você não tem dinheiro para pagar. Essa é uma visão de escassez, de falta, de carência, que é o lugar que eu me coloco e é o lugar em que eu vou vibrar. Então, as minhas falas, o meu pensamento, a minha emoção vibra nesse lugar. E aí eu peguei e falei com ela, eu quero vibrar no lugar de ter condições de pagar
por tudo que eu quero, aquilo que eu julgo que eu preciso e que eu quero. Com isso, eu me abro para abundância. Eu me coloco em outro lugar. E desse lugar, eu tenho uma nova perspectiva. Eu me abro para captar os cheiros, as cores, os sabores, tudo que vem em abundância. E eu começo a entender que eu faço escolhas. E essas escolhas precisam ser conscientes. Então, voltando aqui para o texto, quando ele fala que a gente precisa entender que as dores que a gente sente na maior parte das vezes, elas não são físicas. O físico vai expressar de um caminho que parte, muitas vezes, do emocional. Eu posso, sim, cair, como aconteceu comigo, né? Eu caí, quebrei meu pé, doeu pra caramba. Acontece que eu posso olhar aquele pé quebrado e começar a me lamentar, a reclamar, a dizer o quanto que aquilo prejudicou a minha vida. Isso é a postura que eu resolvi adotar diante de um acontecimento. Então, o sofrimento, ele é isso, ele é fruto dessa reflexão, dessa postura diante da vida e dos acontecimentos. A mesma coisa é o trauma. A gente fica traumatizado a depender dessa postura na vida. Eu olho as coisas e vejo quanto terríveis elas são, porque eu assimilei, interiorizei, interpretei, valorizei nessa conformação. Eu estruturei como um trauma, como algo difícil, como algo penoso, como algo em que eu acabo adoecendo, reclamando, tendo um pensamento pessimista. Então, quando eu olho para o outro, eu digo que o outro é o inferno, eu estou atribuindo ao outro a responsabilidade pelas minhas emoções, porque o que ele faz me afeta. Sim, tudo que o outro faz afeta. Só que eu me deixo afetar. Não é simplesmente mão única, é via de duas mãos. O outro me afeta e eu me deixo afetar. Quando é que eu me afeto pelo outro? Quando ele encontra em mim as condições propícias. Eu jogo a semente na terra, a semente germina se ela encontra as condições propícias para isso. Tanto, né, a sementinha que vai... a gente lembra da parábola, né, da semente de Jesus, e aqui quando ele fala, quando alguém lhe der um soco, também lembrei, né, do tapa numa face e dei a outra, significa, você vai retribuir? Você vai retribuir a violência que o outro tem nele e ele joga em você? Você vai assimilar isso, ser afetado por isso, e aí vai afetar o outro também com a mesma violência? Ou vamos oferecer a outra face? Claro que a gente não vai se permitir ser esbofeteado, porque aqui é uma metáfora. Nós vamos revidar com o perdão, com o entendimento, com a compaixão. Porque isso que me habita, isso que está em mim. Não é a violência do outro que está em mim. Não vai encontrar essa ressonância. Então, a sementinha que cai num solo e ela não tem as condições adequadas, ela não germina. Então, vem aquela mensagem, aquela carga
emocional do outro, que é o pensamento, é a palavra, vem essa carga. Se eu não estou nessa frequência, eu não capto, eu não deixo germinar.